Olá pessoal, está começando mais um BWF Telecast. E nesses programas especiais que estamos fazendo para vocês, não poderia faltar a presença desse lutador que é considerado um dos principais lutadores da BWF, uma evolução nos últimos 10 anos junto com a BWF e considerado o principal rei do ringue da BWF. O JP vai contar para vocês a história de Toco, o Infernal. Confiram! Com mais de 10 anos na luta livre, temos um lutador na BWF que tem apenas um objetivo, e esse objetivo não é o apoio do público, não é se tornar campeão, mas toda vez que ele sobe no ringue, sua única meta é fazer seu oponente sofrer. Depois de todos esses anos na BWF, ele conquistou títulos, se tornou um dos lutadores mais temidos em atividade, e eu já vou avisando que tudo vai ficar pior. A nossa história começa em 2012, quando o Toco fez a sua estreia na BWF. Mas, diferentemente dos outros lutadores que já mostramos por aqui, ele já tinha experiência na luta livre quando chegou à BWF. Isso porque ele tinha começado a lutar anos antes na Trupe do Trovão. A sua primeira luta por aqui ocorreu no Clube Vila Maria e foi contra quem era possivelmente o principal lutador em atividade naquele momento, o Sônico. Para aqueles que acreditam em destino, vale lembrar que a sua primeira luta na BWF foi contra o então campeão Rei do Ringue. Um de seus primeiros grandes eventos pela BWF foi o Anime Friends de 2012. Naquele show, ele enfrentou o ex-campeão sobrevivente, o roqueiro Tony Smith. Se essa luta contou ou não como uma vitória, fica a seu critério. Mas o fato é que isso foi o começo de uma aliança que marcou o início da carreira do Toco. No dia seguinte foi a vez do próprio Ripper enfrentar o Tony Smith. Mas essa luta também acabou com interferência externa quando o Toco e El Gringo invadiram o combate, formando assim o grupo que ficou conhecido como Triple Cannon. Eles dominaram a BWF durante um tempo e, apesar de não ganharem títulos durante esse período, eles estiveram sempre entre os lutadores mais temidos da BWF. Toco sempre foi um lutador que fugia dos padrões e do que se costumava ver na luta livre. Ele sempre dividiu opiniões, seja entre os fãs e também no vestiário, já que ele formou alianças com alguns lutadores, enquanto para outros ele sequer aceitava pagar um café. Além de dividir opiniões, ele sempre buscou inovação. Tanto é que no Anime Friends de 2014, ele protagonizou a primeira Rue Match da história ao lado de Rafa Luke. Rue Match era um combate cujas regras eram... Eu não sei, o fato é que aparentemente a primeira Rue Match terminou em empate.
Mais pra frente, ainda em 2014, eles tiveram uma revanche, ou uma ruevanche, se preferirem. Aqui eu lembro que eu não faço esse roteiro. Onde Toco foi derrotado após a interferência de El Negro Maravilloso em sua estreia na BWF. 2015 foi um ano decisivo na carreira do Toco, pois naquele ano ele formou uma aliança que marcou a sua carreira. No AF daquele ano, ele subiu ao ringue ao lado do Nômade Tuareg pela primeira vez, e a partir dali, eles formaram uma aliança que ficou conhecida como a Hell Sweet Hell. Se você tem alguma dúvida a respeito dessa dupla e do impacto que eles tiveram na divisão de duplas da BWF, basta analisar os fatos, já que no 7 de setembro, menos de 2 meses após a formação da dupla, eles se tornaram os campeões de duplas da BWF, derrotando Max Miller e Dante. Sua primeira defesa de cinturão foi no Ressaca Friends de 2015, quando eles defenderam o título contra duas duplas de rookies, a Cúpula e Luchas Sensacionales. Opa, peraí, já tá rolando quebra-pau do lado de fora? Que é isso, meu amigo? Tá rolando a pancadaria, chamou ali, ó, o Speed do lado de fora! Foi com tudo o Speed! Agora vai o Vitor Boer, subindo ali na terceira corda, o sensacional Vitor Boer! Ordem do combate, funciona assim, no caso de mais uma dupla, e já vem ali o Speed tentando encaixar na mística. Vem agora, o Spartano Dinos tirou a máscara ali do Speed, ele tirou a máscara do Speed. Vai tentar fechar agora, quem sabe? Ah, não, tá eliminado. E olha lá, o Toco pra cima do Tubarão Negro. Vai mandar o Tubarão ali, você vai ver o tapão do peito que ele deu. Ele tá dominando ali, ó. Agora é pra cima do Dílios. E vai ter tapão de novo, ó. Batendo ali no peito do Spartano Dílios. E agora também tem mais ali pro Vitor Boer. Vitor ficou sozinho no combate. Foi eliminado ali o Speed. Arrancaram a máscara do Speed, eliminado do combate. E vem novamente Toco Infernal ali, olha só, mostrando por que é o campeão de duplas. Toco Infernal pra cima ali do Tubarão Negro, conseguiu se desvencilhar Tubarão. E veio o Vitor Boer pra cima. E agora é o momento ali da reação do Tubarão Negro. Vai ali, ó, pro lado da corda, vai pro outro salto, chega pra quem sabe fechar. E agora ele disse que vai acabar ali com o Toco, hein? Será? Será que ele vai conseguir? Vamos ver, ó. Ele chamou ali o Dílios. Vai ali de um lado, ele segura, vem o Dílios. Com o pé ali, olha no rosto do Toco, pra quem sabe fechar. 1, 2, 3. Agora 3. Tá fora o Toco. Tá fora o Toco. Se quiser continuar com a dupla campeã, vai ter que vencer sozinho o Tuareg. Vai pressionando ali pra cima do Tubarão Negro. Vai apagar o cara desse jeito, bicho. Vai apagar o cara desse jeito, ele vai pressionando ali, ó. Tubarão Negro ali caído, bateu, tá batendo, gente. Saiu, tá desclassificado. Tá desclassificado o Tubarão Negro. Fica o primeiro agora que conseguir fazer encostamento em qualquer um dos dois adversários, é o vencedor do combate, hein? Tem que deixar claro isso daí. E olha lá o que faz. O Dílios vai tentar fechar o Tuareg. 1, 2, 3. 2 ou 3? 3. Foi a vitória do Nômade. Também combate duríssimo, combate valendo o título. Vem agora o Dílios. Quem sabe agora? Pode ser agora o momento. 1, 2, não, peraí. Entrou ali, foi jogado pra dentro do Vitor Boer. Que é isso aí? Tá virando bagunça, bicho. O combate não vai ser decidido nunca desse jeito. Temos que decidir o novo campeão e vem o Tuareg. Agora 1, 2, 3. É fim de luta. E o campeão de duplas é ainda o Toco Infernal e o Nômade Tuareg.
Apesar da vitória, depois da luta, os campeões foram atacados por Dílios e Tubarão Negro, já sinalizando que essa rivalidade ainda não tinha acabado. A Hell Switch Hell levou seus cinturões até a primeira noite dos campeões, e foi lá que Toco conheceu dois dos seus maiores rivais, Matt Alves e o sensacional Vitor Boer. O Toco já foi ali tirar satisfação de uma falta pro Toco. Uma falta pro Toco, tá certo ali, você vai vendo, agora vai tentando como pode. O Max está bem debilitado já, hein? Situação complicada do Max aqui. Nas mãos do atual campeão do Toco. Do lado de fora ali, ó, você vai observando, vai subindo na parte mais alta. O Amarelo, meu Deus do céu, que fez ali o Toco. E agora, tem a Alegre, o que vai fazer? Ele é na parte mais alta. Encheu, agora voltou para cima. Pode ser agora. Não, saiu. Vai subindo na terceira corda toda, né? Não faz isso. Olha lá, derrubado o Nets. Voltou. Um pouco, mas parece que ele tem planos mais interessantes ali pro Nets, hein? O Kiss parou pra mão do Toco Infernal. Vai puxar ali o Nets. Meu Deus do céu. Puxou ali, olha só o chute. Eu acho que o Nets não reage mais. Depois de uma dessa impossível. Ele vai fazendo de novo, ó. Ele puxa novamente. Vai pressionando no meio das costas. Joga de rosto no quadrado. Não reage o Nets. Vai fechar. 1, 2, 3. Vencedores. E ainda campeões de duplas da BWF. Toco Infernal, o Nômade Tarek, os Hell Switch Hell. Outra defesa dominante de cinturão da Hell Switch Hell. Porém, mais uma vez eles foram atacados após o combate pela cúpula. E dessa vez o ataque foi bem mais pesado, já que graças a isso, o Toco sofreu uma fratura na perna que o afastou dos ringues por mais de 6 meses. No entanto, a cúpula tinha direito a uma disputa de cinturão no Ressaca Friends, que foi na semana seguinte. Sem Toco, Tuareg foi obrigado a escolher um substituto. O nome foi Fukuji, mas a cúpula acabou saindo do Ressaca com a vitória e com os cinturões. A Hell Switch Hell perdeu o título, mas em sua formação original eles não foram derrotados. Toco voltou à BWF no Anime Friends de 2017, onde ele participou de uma das classificatórias para disputar o título sobrevivente, mas ele foi derrotado por quem acabou se tornando o campeão, Vitor Boer. Depois desse retorno, no início de 2018, ele disputou o campeonato Guerra das Tribos na 11ª edição do In-House. Ele enfrentou a tribo de Big Boy, Ace e Vitor Boer, junto de Albert e o espartano Dílios. Por enquanto tá um passeio aqui, tá todo mundo tranquilo. E a galera torcendo pro Toco, hein? É o Toco que é o favorito ali pra cima do Ace. O Toco ali hoje é o favorito da galera que veio acompanhar a CBWF In-House. Tomou uma cotovelada ali, ó. E agora o Albert tá nervoso ali do outro lado. Segura o Albert. Calma. Foi um tapão ali em cheio no peito do Toco. O Toco não parece que não se abalou muito não com esse negócio não. Eu acho que o Toco tá... Esse tá tomando distância. Tá tomando distância. Opa, olha ali, o Toco foi tentar, acertou o chute, o Ace. Meu Deus, espera aí. Se você não deu like nessa edição do Telecat, já dá agora só por esse tapão, hein? Exatamente. Peraí, agora conseguiu reverter? Conseguiu inverter bem o Dílios. Pode ser agora, tem que fechar, Dílios. Tem que tentar fechar ali. Agora Big Boy em cima do Albert. Peraí, agora o Dílios conseguiu fazer o toque com o Toco, hein? O Toco segurou aqui do lado de fora, não foi puxado pelo Vitor Boer. Vem o Toco pro combate. E chokeslam, chokeslam! Toco aplica o chokeslam ali pra cima, já foi na abraçada com o Big Boy. Vai ali, olha, jogando todo o seu peso ali em cima da cintura do Big Boy. Sentiu ali, tirou o Big Boy da jogada. Vai ele, opa, na joelhada, pra cima do Ace, desnorteado o Ace se segurando pra não cair. Vem novamente ali, Toco. Powerbomb do Toco em cima ali do Big Boy. Jogou o Ace em cheio, só sobrou o Vitor. E o Toco vai se certificando que o Vitor também vai ter um pouquinho do remédio ali. Olha só o que faz o Toco.
arremessou em cheio pra cima do Big Boy. O Big Boy é o que se deu mais mal nessa daí. É o que se deu mais mal nessa brincadeira. Vem ali, tocou 1, 2. Vem ao resgate, Vitor Boer, antes dos 3 segundos. Enquanto isso, Albert, agora para finalizar. Toma a distância aí. Tomou distância demais, Albert. Veio em cheio, Vitor Boer. Vendilhos consegue aplicar ali o golpe. Agora a situação vai começando a mudar de figura. Novamente, vem Big Boy agora. E agora, quando chega nesse momento... Opa, olha o que faz o toco. O stunner pra cima do Big Boy ali. Tem que pegar o Albert e colocar em cima do cara. Tem que colocar em cima do cara. 1, 2, 3. É fim de luta. E a vitória da tribo de Albert Meto. Tocou infernal e o espartano Dílio. Tocco adicionou mais um título a seu currículo e dessa vez um título em trios, mostrando que ele é um especialista em equipes. Mas após tanto tempo de luta livre, ainda faltava um título individual. Finalmente, depois de 6 meses, estamos de volta em grande estilo. BWF Telecat ao vivo, sexta-feira, dia 18 de setembro, venha de carro para o Smart Outlets Guarulhos e veja o atual campeão brasileiro Vitor Boer em sua segunda defesa de cinturão frente a Rurik Jr. Não perca o primeiro show de luta livre no Brasil, realizado no sistema Drive-In. Mais informações em bwf.com.br. Naquele momento, o campeão rei do ringue Ace estava afastado após uma cirurgia no punho. Na sua ausência, Bob Jr. organizou um pequeno torneio para coroar um novo campeão. Nessa época, Tocco estava no auge da sua popularidade. As suas lutas vinham ficando cada vez melhores e então o movimento Dale Tocco foi crescendo. Em toda a sua carreira, ele nunca tinha tido uma conexão tão forte com o público quanto nesse período de tempo. Com todo o apoio dos fãs, ele conseguiu derrotar Big Boy na semifinal e posteriormente Death Rider na final para se tornar rei do ringue. O primeiro título individual da sua carreira. Mas não pense que as coisas acabaram tão bem para ele, já que todos sabemos o que aconteceu depois da luta. Ace voltou antes do esperado e estragou a festa nesse house, como mostramos há algumas semanas no especial dele. A questão é, depois do retorno do Ace, ele reivindicou o cinturão, alegando que ele nunca tinha perdido, porém o Tocco tinha ganhado um torneio oficial pelo cinturão, mas ele não estava com o cinturão em mãos, então a gente não sabia muito bem quem era o rei do ringue. Os dois se estranharam em cima do ringue no Anime Friends de 2018 e por isso Albert, que naquele momento era diretor técnico da BWF, 2018 foi um ano bem esquisito, resolveu dar uma chance para Tocco de ganhar o título. Ele enfrentaria Ace 1 contra 1, desde que antes ele derrotasse Rafa Virno. Tem Tocco no chokeslam, pegou ali pra mandar. Agora fim de luta. 1, 2, opa, Ace! O Ace puxou o juiz caiu de cara aqui do lado de fora. Ele invadiu a luta, pegou ali no golpe baixo do golpe infernal. E o juiz tá fora de ação aqui. Ace conseguiu meter um stunner ali, vai chamando o Rafa Virno pra cima. Não tem juiz pra contar, tem que mandar o juiz de volta. Manda o juiz de volta, o Albert ali, eu mando o juiz contar. O chefe manda 1, 2, 3, fim de luta. E o vencedor, Rafa Virno.
Mais uma vez, Toco foi prejudicado e não conseguiu se tornar campeão rei do ringue, mas isso só fez com que seu apoio crescesse. O sonho de ser rei do ringue ainda não tinha acabado, mas dificilmente ele conseguiria outra chance. A maneira mais rápida seria através do maremoto, já que o vencedor tem direito a desafiar por qualquer cinturão a qualquer momento. Ele entrou no combate no número 18, tendo essa luta como sua última chance de se vingar do Ace. O Toco tem essa vantagem, entra aqui, descansado, olha lá, vai pra cima do Rafa, vai pra cima do Ace, do outro lado lá o Dínamo pra cima também do Rurik, olha lá, tentando ali o Toco, olha, já derrubou dois ali o Toco, hein? Mas o Toco não vai deixar não, opa, cuidado Toco. Segura, Toco. Os dois passaram por cima da terceira, não podem cair. Será que vai ser aí a decisão, Renato? Será? Vai batendo, olha, o cara tem que entrar batendo no ringue, porque aqui tá perigoso pros dois ali, olha. Pois é. Olha lá, tentando derrubar, dois pés fora do ringue, do chão, caiu por cima, meu irmão. Não, já era, olha o Ace, vai se ainda arriscar tá o Ace. tentando fazer um golpe acrobático ali pra cima do Toco, olha. Opa, quase escorregou o Ace, cuidado Ace, vem ali, olha, opa. Tá puxando ele pela cintura, ele segura nas cordas, Marcos, olha lá. Ele se segura ali, Ace puxando, o que vai fazer o Ace? Ele passou por baixo, deu um super chute, se segura ali o Toco pra não cair. Ai, o que vai dar isso? Tenta derrubar o Toco, não vai, faz que vai, não vai. Olha lá, partiu pra cima, ele pegou o cara no pescoço e agora ele jogou! De luta! E o vencedor, aos 49 minutos e 32 segundos, participante número 18 do Maremoto, Toco, o Infernal! Toco conseguiu se tornar campeão eliminando por último o Ace, que eu acho que pode ser chamado de Vasco do Maremoto. O que é interessante é que dessa vez não teve nenhum suspense sobre por qual título o maremoto seria usado, já que todo mundo sabia exatamente quais eram as intenções do campeão, e isso inclui o Ace. No desespero de manter o seu cinturão, ele fez uma proposta logo no in-house seguinte. No in-house 17, Ace propôs que eles se enfrentassem em uma luta onde, caso o Ace ganhasse, Toco perderia o direito de desafiá-lo a qualquer momento. Em vez disso, ele precisaria anunciar com antecedência para o Ace poder se preparar. Eles lutaram no evento principal e lá, Ace saiu como vencedor da maneira mais suja possível. Toco já não tinha mais o benefício da surpresa, mas ele ainda tinha o direito de desafiar o campeão. E sendo assim, ele anunciou seu cash-in para a Noite dos Campeões 2, em uma luta de contagem em qualquer lugar. Eu não vou falar mais nada sobre essa luta, tudo que eu posso dizer é, se você ainda não assistiu essa luta, você cometeu um grande erro e tem que corrigir isso o mais rápido possível. Mas foi nesse evento em que ele finalmente se tornou o incontestável campeão rei do ringue. Sua primeira defesa de título já em 2019 foi quando ele deu as boas-vindas ao sensacional Vitor Boer, após meses dele afastado graças a uma cirurgia no punho. Olha o que o Toco vai fazer, Renato, olha. Olha o giro que ele dá no mastro do ringue e com os dois pés no peito ali do Vitor Boer. E o Toco tá procurando alguma coisa, Bob. Alguma coisa. É o pneu. O português falou é o pneu. Olha lá. Ele tá buscando aquele pneu que tá virando o golpe preferido do Toco, hein? Ele coloca aquele pneu, o Vitor vai se levantando. E olha a cacetada dele, veio naquele... Vamos lá, e ele bate o pé, ele chama, mas não parece que não deu, mas o Vitor Boer é ligeiro, hein? Olha lá, agora quer o fechado, é termina o combate! O público aplaudiu de pé, Renato, porque foi Toco manteve o seu cinturão após mais uma luta memorável, de onde ambos os lutadores saíram aplaudidos de pé. Alguns meses depois, ele entrou no Maremoto, dessa vez no número 1, já que ele tinha sido campeão no ano anterior. Porém, nessa edição do combate, ele não conseguiu fazer o mesmo impacto, já que ele foi eliminado ainda no começo da luta por Metz Alves, e parece que ele não aceitou tão bem essa eliminação. Na 28ª edição do BWF In-House, ele atacou Metz Alves enquanto ele enfrentava o Albert em uma luta sem desclassificações. Esse ataque culminou na Noite dos Campeões 3,
no começo desse ano, quando ele defendeu o título contra Metz. Após mais de um ano como campeão, ele perdeu o título no Clube Parque da Moca. Depois da luta, Tocco ficou transtornado, praticamente surtou em volta do ringue, o que deixa bem claro que ele ainda não desistiu do título de Rei do Ringue. Tanto é que na Vila Maria, no show seguinte, ele esteve na mesa dos comentários durante a luta do Metz, e a gente já sabe como aquela luta acabou. Ao longo de mais de 10 anos de luta livre, Tocco sempre foi uma força dominante na BWF. Logo de cara ele se destacou lutando em equipes, e mais pra frente teve o seu sucesso e virou campeão sozinho. Mas agora, o que será que o Tocco tem a dizer sobre todos esses anos de carreira? Eu acho que tem 2 pontos que marcam bem a minha carreira, que é a evolução e a inovação. Afinal, eu tô mais de 10 anos na luta livre e eu tô sempre tentando me reinventar, sempre procurando coisas novas, golpes novos, mergulhando em estilos diferentes. Acho que foi isso que fez que eu ganhasse o respeito do público, o respeito dos lutadores. Acho que foi isso que fez com que eu tivesse grandes conquistas na BWF, como foi juntar o Triple Cannon, um dos trios mais dominantes da história da BWF, como foi quando eu e o Tuareg nos tornamos a Hell Sweet Hell e dominamos a divisão de dupla por muito tempo, como foi quando eu ganhei o Maremoto, a Guerra das Tribos, até chegar no Rei do Ringue, o meu último título. Apesar do Metz achar que a pressão tá do meu lado para eu recuperar o Rei do Ringue, eu não sinto pressão nenhuma. A única coisa que eu sinto é que, acabando essa pandemia, eu vou recuperar o Rei do Ringue e eu vou atrás do cinturão brasileiro e vou ser o primeiro lutador da BWF a segurar os 2 maiores títulos da empresa. De fato, evolução e inovação são palavras que descrevem muito bem a carreira do Tocco. Evolução, já que quase ninguém esperava que aquele lutador que fez a sua estreia na BWF em 2012 poderia chegar tão longe, e inovação, já que esse Tocco de 8 anos atrás é completamente diferente do que o que se tornou o Rei do Ringue, já que hoje em dia ele é a combinação perfeita entre força e agilidade. É difícil pensar em um lutador que se reinventou tantas vezes ao longo da sua carreira. Mesmo acompanhando a trajetória desde sempre, nunca se sabe o que podemos esperar de Tocco o Infernal. Então é isso, pessoal. Vocês puderam conferir nesse programa a evolução que o Tocco teve para se tornar um dos principais lutadores da BWF. É isso aí, então. Ficamos por aqui. Semana que vem estaremos de volta. Se cuidem, um forte abraço e fiquem com Deus.